Fala, meus queridos, no último vídeo eu falei sobre a inserção do Brasil dentro da globalização. Não sei se foi o último vídeo, mas um dos vídeos anteriores. Agora eu vou falar um pouquinho de como esse Brasil globalizado está regionalizado, tá? A primeira região que eu vou falar para vocês é a região amazônica, tá? Ou o que a gente vai chamar de Amazônia. A classificação que eu vou utilizar é uma classificação feita em 1999 pelo Milton Santos e que utiliza como critérios principalmente as características técnico-informacionais dos territórios, ou melhor, das regiões do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho aí agora sobre a região amazônica e depois eu vou transcrever as outras regiões. Tá? A região amazônica, como provavelmente é de conhecimento, apresenta aí baixa densidade de recursos técnicos, com exceção, obviamente, da Zona Franca de Manaus, que se destaca aí por uma boa concentração de indústrias, principalmente aí de eletrônicos. Uma outra característica que a Amazônia apresenta também é justamente a existência de hidrovias para a circulação de mercadorias, pessoas, enfim. Um exemplo é a hidrovia aí Madeira Amazonas. Também temos aí na região amazônica um destaque para áreas de mineração e também para a existência de grandes empresas mineradoras, que não só atuam na área da mineração, mas também em outras atividades diretamente ligadas a esse processo. A ocupação e a transformação da Amazônia, do ponto de vista espacial, ela é hoje monitorada por imagens de satélite. Então, quando se fala em meio técnico-científico e informacional hoje, fala de terceira revolução industrial, fala de tecnologia, não podemos esquecer aí de mencionar o uso de satélites. A gente falou de indústrias aí na Amazônia em alguns pontos de bom desenvolvimento, mas de um ponto de vista geral, pela extensão territorial, é uma região que apresenta baixo desenvolvimento técnico-científico e informacional, diga-se de passagem. Então, o que a gente tem que levar aqui em consideração? Justamente o fato de que não é uma região isolada, tem um desenvolvimento aquém se comparado a outras regiões do Brasil, mas que também tem o seu desenvolvimento técnico. A ocupação e a transformação espacial da Amazônia se deu basicamente a partir do mapeamento, através de imagens de satélites. Então a gente pode perceber a ocupação, pode perceber aí os desmatamentos através de imagens de satélite, o que dá para a gente dizer que são características de um desenvolvimento econômico relativo em algumas áreas. Essas tecnologias, elas estão diretamente ligadas a programas governamentais, como por exemplo o PRODES, que é o Projeto de Estimativa de Desflorestamento da Amazônia. Esse projeto ele visa aí analisar o desmatamento, desflorestamento aí da floresta amazônica a partir do uso de satélites, ok? Então, região amazônica, à exceção da região ali da Zona Franca de Manaus, dentro da Amazônia, as outras áreas apresentam um baixo desenvolvimento técnico informacional. Agora a gente vai falar então da região Nordeste, conhecida por apresentar aí um dos pontos mais pobres aí do nosso país, subdividida em 4 sub-regiões, Zona da Mata no litoral, Zona da Mata, Agreste, Sertão e meio norte ali coladinha com a Amazônia. No Nordeste, as atividades econômicas elas se distribuem de forma bastante esparsa, ou seja, bastante espalhadas, e se concentram principalmente nas grandes cidades aí do Nordeste, como Salvador, Recife e também Fortaleza. Embora existam aí algumas áreas de desenvolvimento de projetos de agricultura moderna, como a região ali de Juazeiro, Petrolina, na maior parte do interior nordestino, a carência aí de cursos tecnológicos, de empresas mais técnicas também e, claro, áreas rurais pouco desenvolvidas. Então o Nordeste, dá para a gente dizer que é uma região aí de baixo desenvolvimento econômico, o que diferencia o Nordeste de algumas outras regiões aí,
que a gente pode estar aí mencionando é justamente a integração da rede urbana da região por meio de sistema de transporte e telecomunicação, que se dá em virtude aí, principalmente da expansão da agricultura moderna e da presença de capital federal. Então o que a gente tem dentro do Nordeste geralmente é voltado para um capital de investimento feito aí pelo governo, voltado justamente para o desenvolvimento desta região, tá? A agricultura globalizada da região Nordeste, no que se refere à produção de soja, milho, arroz, ela se caracteriza por uma boa densidade, né, de mecanização agrícola. Tá? Então a gente tem no Nordeste um bom desenvolvimento agrícola em alguns pontos. Vale lembrar aqui que nós temos 4 sub-regiões. A Zona da Mata é a região litorânea, ou seja, é a região que dá para a gente dizer que tem um melhor desenvolvimento, né? O Agreste ali está junto com a Zona da Mata, apresenta um bom desenvolvimento agrícola. O Sertão é a região da seca, né? E o meio norte, mais ligado ali à Amazônia. Então essa agricultura globalizada da região Nordeste, no que se refere à produção, como eu mencionei antes, de soja, milho, algodão, arroz, ela se caracteriza aí pela maior densidade agrícola e pelo maior consumo, obviamente, de fertilizantes e defensivos agrícolas. Tá? Dentro da região Nordeste nós temos o SIG, né, que é o Sistema de Informações Geográficas, que apresenta informações aí que também são enviadas aí por satélite, assim como o PRODES na Amazônia, que favorecem o desenvolvimento de políticas públicas. Né? A terceira sub-região, a terceira região, melhor dizendo, aí que o Milton Santos estabelece, Amazônia, Nordeste e região concentrada. Né? A região concentrada apresenta elevados índices de urbanização, comercialização, consumo de empresas e também um elevado grau populacional. Né? Essa região apresenta uma elevada densidade no fluxo de pessoas, produtos e capitais. Essa região ela constitui, né, essa região concentrada, uma grande concentração de espaços, diga-se de passagem, luminosos, né, como a gente pode dizer, ou seja, apresenta um bom, excelente desenvolvimento econômico. A concentração da informação, dos serviços e da tomada de decisões faz com que a cidade de São Paulo, por exemplo, e a sua região metropolitana sejam aí reconhecidos como centro econômico e tecnológico do país. São Paulo é a nossa cidade global aqui dentro do nosso Brasil. Tá? O fato da cidade de São Paulo, então, ser o centro tecnológico dentro desse contexto de economia globalizada, traz alguns desafios, né? Como o fato de você ter que vencer, por exemplo, a desigualdade social, uma redistribuição dos territórios. Né? A própria tecnologia, obviamente, ela pode favorecer aí esse desenvolvimento econômico aí da cidade de São Paulo. Tá? Então essa classificação que eu trabalhei com vocês, ela foi estabelecida em 1999 pelo geógrafo Milton Santos, né? E ela leva em consideração a divisão regional associada ao conteúdo, ou seja, ao estágio de desenvolvimento técnico-científico informacional. Tá? Então a gente divide ali a região da Amazônia, né, com baixo desenvolvimento tecnológico, ou seja, com baixa densidade tecnológica, a exceção, obviamente, da Zona Franca de Manaus. No Nordeste, então, a gente tem aí, dependendo da região, maior desenvolvimento, regiões com menos desenvolvimento, aí, pensando naquelas 4 subdivisões que eu mencionei antes, né? E, claro, o Nordeste apresenta uma agricultura bem desenvolvida em alguns pontos, né? E, por último, a região concentrada, que aí pega Centro-Oeste, pega Sul, pega Sudeste e nos dá uma visão aí da região que é mais desenvolvida dentro do nosso país. Ou seja, vai apresentar aí bom desenvolvimento econômico do ponto de vista agrícola, do ponto de vista industrial, do ponto de vista urbano, da prestação de serviços. Então a região concentrada vai ser a mais desenvolvida dentro do nosso país. Esta classificação a gente vai chamá-la, né, de classificação técnico-científica informacional. Né? 3 regiões, 3 caracterizações bem específicas aí para o desenvolvimento. Lembrando que essas regiões elas têm, obviamente, ainda resquícios do próprio período colonial. Né? O desenvolvimento da ocupação no Brasil se dá a partir da chegada dos portugueses, inicialmente do Nordeste, depois interiorização do Brasil. São Paulo, aí, obviamente, colocando a região Sudeste como um destaque, a região Sudeste vai fazer parte da região concentrada, ok?
O que tinha por enquanto era isso. Valeu, um abraço.